Esse é um vídeo referente à correção dos exercícios da página 35 do livro. Página 35, exercício 6. O enunciado do exercício está assim: trace a mediana BMB, que é um segmento, de cada triângulo. Então, eu tenho que traçar a mediana. Primeiro, eu tenho que saber o que é mediana. Mediana é uma seviana que liga o ponto médio de um lado ao vértice oposto a esse lado. Então, se eu tenho uma mediana de segmento BMB, isso significa que B, aqui ó, que é maiúsculo, significa que ele é um ponto. Que ponto é esse? Então, vamos analisar aqui no triângulo. Se ele está falando de BM, então o B será ligado aqui ao ponto médio, ó, BM, B ao ponto médio. Então, é esse B. Logo, esse ponto médio tem que ficar do lado oposto desse ponto, ó. Então, é aqui. Primeira coisa, então, ó, quem é o lado oposto a esse vértice B? O lado oposto ao vértice B é o lado AC. Então, é o lado oposto, ó, o lado contrário. Traçarei, então, o ponto médio de AC. Como eu traço o ponto médio? Analiso aqui, ó, mais ou menos a metade, e em seguida a abertura do meu compasso será maior do que essa metade. Então, maior do que a metade significa que vai ultrapassar aí essa metade. Parei a medida aqui, mais ou menos, da abertura. Essa abertura se chama raio, né? A abertura do compasso é o raio. Então, traçarei aqui, ó, um arco com ponta seca em A. Ó, tracei o arco. A mesma abertura em C. A mesma abertura, ó. Vou traçar um arco. Esse outro arco fará ponto de interseção no arco anterior. Aqui, ó, ligarei esse ponto até esse. Esse ponto neste ponto. O ponto obtido aqui, ó, em cima do segmento CA, ó, nesse segmento CA tem um ponto aqui, ó. Esse ponto será chamado de M, que é o ponto médio de AC. Agora, eu tenho que traçar essa seviana, ó, BMC. Então, eu vou traçar, eu vou ligar B ao M, que é a mediana, né? Ó, BM, e colocarei aqui o C. Agora, no triângulo ABC, também traçarei a mediana BMC, que é um segmento. Então, eu analiso, ó, B será ligado a M, né? Se B será ligado a M, isso quer dizer que eu farei o ponto médio de quem? Do lado oposto do vértice B. Quem é o lado oposto? É o AC. Ponto médio, ó, analiso mais ou menos aqui onde é a metade de AC. Meu compasso terá uma abertura maior que a metade. Então, vai ultrapassar aqui a metade, ó. Ponta seca em A, traçarei um arco, ó. Tracei um arco. Ponta seca em C, traçarei um outro arco. Esse outro arco tem que passar por cima do arco anterior, ó, o arco anterior, e eu obterei dois pontos, que são os pontos de interseção. Ligarei esses pontos, ó, vou ligar o ponto obtido aqui com esse ponto aqui. Pronto, liguei. Esse ponto aqui, que está em cima aqui, ó, do segmento AC, é justamente o ponto médio. Aqui eu tenho um ponto médio, pronto. Tenho o ponto médio e tenho aqui o vértice B. O que eu faço agora? Ligarei BM, ó, BM. Agora, eu tenho uma mediana. Mediana, pronto. E agora, colocarei aqui, ó, um Czinho.
Agora vamos fazer a correção, ainda na página 35, exercício 7. O enunciado está assim: construa o triângulo ABC, sabendo que MC e MA são pontos médios dos lados AB e BC. Em seguida, determine o baricentro. O que é o baricentro? O baricentro é o ponto de interseção das medianas. Então, eu tenho que começar aí, ó, traçando, né? O que eu vou traçar? O que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso, nesse momento, ligar esse M aqui a esse MA. Posso ligar. Vou ligar, ó. O que eu também posso fazer? Eu também posso ligar esse A nesse MC, porque esse MC aqui nada mais é, ó, se eu tenho M, significa que é um ponto médio. Então, esse MC é o ponto médio aqui, esse M é o ponto médio do segmento AB. Então, eu vou ligar aqui. Pronto, liguei. Agora, eu vou analisar o que eu posso fazer, não é? O que eu posso fazer aqui? Então, primeiro, eu tenho que encontrar o ponto B. Se eu tenho aqui um ponto médio, significa que de A ao B, isso aqui é a metade. Então, de A a B, de A a M, eu tenho esse pedacinho. Então, de M até B, eu terei o mesmo pedacinho. Então, a abertura do compasso agora, igual a AM. Ó, abertura do compasso igual a AM. Ponta seca em M, traçarei aqui, ó, o ponto B. Tá aqui, ó, ponto B. Agora, o que eu posso fazer? Ó, esse ponto médio aqui, ó, esse ponto médio agora é referente a este lado aqui, ó, não é? Esse ponto médio é referente a este lado. Que lado? O lado BC. Ó, A é uma mediana que vai do A até o M. Se ela vai do A até o M, significa que esse M dividiu esse segmento. Que segmento? O segmento BC. Então, eu traçarei aqui, ó, vou ligar aqui, ó, o B passando no M. Vou traçar aqui, vou estender. Agora, eu tenho que descobrir o ponto C. Como é que eu vou descobrir o ponto C? Se esse M aqui é o ponto médio de BC, então, a distância de BM vai ser a mesma distância de MC. Então, a abertura do compasso igual a BM. Abertura do compasso igual a BM. Farei aí, ó, uma abertura igual a BM. Está aqui. É essa a abertura. Ponta seca agora em M, porque eu vou traçar a outra metade, para que eu possa ter um inteiro. Quem é o inteiro? O inteiro é o BC. Esse ponto encontrado é o C. Está aí, ó. Ponto encontrado é o C. E agora, o que eu tenho que fazer? Ligar, ó. Ligar quem? O A ao C. Vou ligar o A até o C. Liguei. Ele quer que eu determine o baricentro. Para eu determinar o baricentro, eu tenho que ter, no mínimo, duas medianas. E no momento que elas se cruzam, nesse ponto aí de interseção, é justamente o baricentro. Então, se eu já tenho o C e já tenho aqui o ponto médio de AB, você concorda que esse C é o vértice oposto a esse segmento? Então, eu posso ligar, ó, esse ponto médio nesse vértice C. Se eu ligo o C ao ponto médio, então eu tenho aqui uma mediana. Encontrei a mediana, está aí. Esse ponto de interseção dessas medianas
será chamado de baricentro. Livro, página 36, os exercícios 8 e 9. Exercícios 8 e 9. O exercício 8 está assim: determine MC, ou seja, o ponto médio, né, em relação aí o segmento AB, porque se ele está falando MC, então é o M que vai ser ligado aqui nesse C. Então, o ponto médio vai ser em relação ao segmento AB. Ponto médio do lado AB, sabendo que BMB e AMA são suas medianas. Utilize somente a régua para o traçado. Então, no livro de vocês, já constam aí, ó, algumas medianas. Quais são essas medianas que constam aí? Essa aqui, ó. Ó, tem o Bzinho aqui, ó, então é o ponto médio ligado aqui. Vou ligar. Pronto. Tem o Azinho aqui, ó, e M de ponto médio, então é esse ponto médio ligando aqui. Então, é a outra mediana. Agora, eu terei que utilizar apenas a régua para traçar quem? O MC. Então, será o ponto médio, aqui, ó, do segmento AB. Esse ponto médio será ligado a esse vértice oposto. Utilizando apenas a régua, então, eu tenho que vir aqui, ó, passar justamente nessa interseção. Aqui, ó. No baricentro, né? Passarei aqui no baricentro, ó. Pronto. Aqui eu obtive quem? O ponto médio de quem? De AB. E essa mediana aqui, ó, CMC. Número 9. Determine o baricentro G. Aqui é o número 9, ó. Determine o baricentro G dos seguintes triângulos. Então, para determinar o baricentro, eu tenho que ter no mínimo duas medianas. Então, eu traçarei aí as medianas e a interseção, o ponto de interseção dessas medianas, que é o ponto que elas se cruzam, é chamado de baricentro. Lembrando que baricentro é o quê? É o ponto de equilíbrio de um triângulo. Baricentro é o ponto de equilíbrio de um triângulo. Então, traçarei aqui, ó, o ponto médio do segmento AC e traçarei também o ponto médio do segmento AB. Pronto. Então, começarei aqui do ponto médio do segmento aí AC. Compasso com uma abertura maior do que a metade. Então, abrirei o meu compasso com uma abertura que seja maior do que a metade, aí, ó, AC. Então, será essa abertura aqui que eu utilizarei. Pronto. Ponta seca em A, vou fazer de uma forma que a minha mão não atrapalhe aí a visualização. Vou tentar, pelo menos, né? Ponta seca em A, traço um arco, ó. Traçarei esse arco aqui, ó. Agora, ó, com a mesma abertura, ponta seca em C, traçarei um arco e esse arco terá dois pontos nesse primeiro arco. Ó, ponta seca em C, mesma abertura, ó. Ó, obtive dois pontos. Ligarei esses dois pontos. Esse ponto, ligarei nesse ponto. Pronto. Aqui, ó, ocorreu uma interseção, ó, uma interseção. Então, esse ponto aqui, ó, em AC, vai se chamar M, que é o ponto médio de AC. Agora, farei aqui, ó, a mediana. Quem vai ser a mediana? A mediana eu vou ligar B ao M. Então, vou traçar aqui a primeira mediana. Farei de caneta essa mediana, para não confundir muito. Pronto. Tracei aqui a mediana. Que mediana é essa? Essa mediana aí, eu chamarei de M, ó, BM, Bzinho aqui. Agora, farei aqui, ó. Traçarei aqui
Em AB, o ponto médio. Então, vamos ver aqui o ponto médio de AB. Compasso com a abertura maior que a metade. Metade é mais ou menos aqui. Maior que a metade. Vou abrir, maior do que a metade. Traçarei aqui, ó, um arco. Ponta seca em A. Abertura do compasso maior que a metade de AB. Ó, tracei um arco. Com a mesma abertura, agora ponta seca em B. Tracei aqui o outro arco. Eles aqui, ó, um arco sobre o outro, eu obtive 2 pontos de interseção. Ligarei esses pontos. Liguei. Eu obtive aqui, ó, uma interseção em AB. Essa interseção aqui, ó, é o ponto médio. Pronto. Agora eu vou traçar aqui uma mediana. Esse ponto médio eu tenho que ligar no vértice oposto. Quem é o vértice oposto? O C. Então, quando eu ligo o ponto médio ao vértice oposto, eu obtenho a mediana. Parei de caneta aqui, ó. Essa mediana aqui, ó, se chamará CMCzinho. Se você observar, essas medianas se cruzaram em um determinado ponto. Nesse ponto aqui, ó. Esse ponto eu chamarei de ponto G, porque é o baricentro. O que é o baricentro? É o ponto de interseção das medianas. O segundo triângulo, nós temos aí D, E, F, que são os vértices. Farei, então, os pontos médios, um referente a DE e o outro referente a EF. Então, eu vou marcar aqui, ó, mais ou menos a metade de DE e mais ou menos a metade de DF, para que eu possa abrir o compasso. Então, a abertura do compasso será superior à metade de DE. A metade é mais ou menos aqui. Então, ó, já está com uma abertura superior. Faço aqui um arco. Com a mesma abertura, e agora a ponta seca em E, farei um outro arco. Esse arco terá um ponto aí de interseção. Um ponto aqui e o outro aqui. São 2 pontos de interseção. Ligarei esses pontos. Então, ligarei aí, ó, os pontos. Então, eu tenho aqui, ó, liguei. Esse ponto aqui, onde ocorreu essa interseção dessas retas, dessa reta com esse segmento, eu chamarei de ponto M, que representa o ponto médio de DE. Se eu tenho esse ponto médio e quero traçar uma mediana, eu tenho que ligar esse ponto médio ao vértice oposto. Quem é o vértice oposto? O F. Então, ligarei aí. Ao vértice oposto. Pronto. Agora, eu tenho uma mediana chamada FMF. Então, um F aqui minúsculo. Em seguida, traçarei o ponto médio de EF. Ponto médio, abertura maior que a metade. Então, eu já tenho aqui, ó, uma abertura maior do que a metade. Vou utilizar essa mesma abertura. Ponta seca em E, traço aqui um arco, ó. Tracei o arco. Com a mesma abertura, traçarei um outro arco, só que com a ponta seca em F. Ó, agora a ponta seca é em F. Obterei 2 pontos aqui, ó, no arco anterior ao primeiro, né? O primeiro arco. Pronto, obtive 2 pontos ao traçar esses arcos aqui. Então, ligarei esse ponto nesse aqui. Liguei. Agora, esse ponto aqui, ó, é o ponto médio de EF. Então, eu vou nomear esse ponto médio.
Vou chamar ele de M. Se eu tenho ponto médio, eu preciso traçar a mediana, porque eu quero encontrar e determinar o baricentro. Eu só tenho uma mediana, eu tenho que determinar a outra. Essa mediana eu terei que ligar no vértice oposto a ela. O vértice oposto é esse aqui, é o D. Então, ligarei o D ao M. Então, eu tenho aqui, ó, DM, D minúsculo aqui. As medianas se cruzaram nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui é chamado de ponto G, que é o baricentro, ou seja, o ponto de equilíbrio aí do triângulo. Gente, muito obrigada. Até a próxima aula.